Boa noite para todo mundo, boa noite pessoal que está nos acompanhando aí pela sala virtual. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo de hoje da oficina. Agradecendo a Jesus e aos bons espíritos por mais esta oportunidade, Senhor, em que aqui nos reunimos em Teu nome, procurando na compreensão dos textos bíblicos as melhores reflexões e entendimento a respeito do teu ensinamento de amor, mas muito mais do que refletir e compreender, que efetivamente coloquemos em prática na nossa conduta diária todo aprendizado que nos é conquistado. Que a tua misericórdia, Senhor, envolva aqueles corações em dificuldade, em dor, onde quer que eles se encontrem. Hoje te pedindo especialmente pela Fernanda, que se encontra um pouco enferma, com dificuldades nas questões orgânicas, te pedindo também pelo Cláudio, que também atravessa uma dificuldade temporária. Que a tua misericórdia, Jesus, possa nos envolver a todos, possa nos auxiliar durante a nossa jornada evolutiva, pois temos a certeza que muito precisamos de ti ao nosso lado nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, semana passada, na oficina, Cláudio esteve aqui com vocês e ele conversou sobre o livro de Josué, certo? Não foi isso? E aí vocês viram lá pela obra de Josué, que é o primeiro dos livros históricos, no conjunto de livros históricos do Antigo Testamento, a narrativa que traça a entrada do povo hebreu na Terra Prometida. Então, até então, quando a gente viu lá no Pentateuco, eles saíram da escravidão do Egito, caminharam pelo deserto, ficaram 40 anos nessa jornada, é a estimativa de tempo que os textos apresentam para a gente, e entraram na Terra Prometida. A entrada não foi fácil, foi? Pelo que vocês viram, foram batalhas atrás de batalhas, com muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, que eles entraram naquela região, que era uma região ocupada, não era uma região que estava livre, disponível. Já existiam ali alguns povos, e para que eles ocupassem o espaço de terra que dentro da memória deles, lá desde os patriarcas, considerando desde Abraão como um espaço prometido para eles, eles tinham que ocupar esse espaço com base na força. Então isso que acontece nesse momento inicial em que os hebreus chegam naquela região, e essa é a narrativa central lá do livro de Josué. Hoje nós vamos ver o segundo livro desse conjunto histórico. E nesse livro a história vai continuar. A história não vai mudar, Tem algumas nuances que o livro de Juízes apresenta para a gente, mas em resumo, o resumo dessa obra é a continuidade da narrativa de chegada do povo hebreu na Terra Prometida. O que acontece depois que eles se diversificam ali, se mobilizam em grupos de acordo com as tribos para ocupar os seus devidos espaços? Que a divisão está estabelecida lá no livro de Josué. E aí, feita a divisão, eles vão ocupar os seus espaços. O livro de Juízes vai trazer para a gente o contexto histórico depois que o Josué desencarna. Porque ninguém é eterno, A gente vai desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Então, o Josué também vai desencarnar. O Josué, da mesma forma que o Moisés, assume um papel de liderança. Não é isso que vai acontecer?
Foi isso que vocês viram semana passada, né? Eu não estava aqui, não sei o que o Cláudio falou com vocês, mas certamente isso estava no contexto, porque é o que acontece. O Josué ele assume um papel de liderança. Com a morte do Moisés, já era difícil alguém assumir esse papel de liderança, porque o Moisés foi o líder que tirou a turma da escravidão, transitou com essa turma pelo deserto e chegou às portas da Terra Prometida. Então ele foi líder nesse processo todo. Alguém tinha que assumir o lugar dele. Esse alguém foi o Josué. O Josué tinha parentesco, então era sobrinho do Moisés. Então ele assume esse papel de liderança. Então é ele, no papel de líder, que vai entrar e vai afrontar aquela turma que estava ocupando a terra, que na visão deles era uma terra deles, porque era prometida como herança a Abraão por Deus. Só que chega o momento em que o Josué também vai perecer. Então, o livro de Juízes começa com uma introdução falando brevemente um resumo do que foi aquilo narrado lá no livro de Josué. Então o livro começa assim, tá? Quando a gente olha esse início da obra, né? Um livro que está dividido aí em 4 grandes conjuntos ou 4 grandes partes, se a gente quiser definir dessa forma. Essa parte inicial, que é tratada na Bíblia de Estudo de Jerusalém como uma primeira introdução, nós vamos encontrá-la desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. Então, nessa primeira introdução, a narrativa que se desenvolve são com os eventos que se passaram e que culminaram no encerramento da obra de Josué. Então esse é o início, é a abertura do livro de Juízes. O povo, o que vai acontecer com o povo, gente? O que acontece com o povo, com o trânsito, com Moisés? Meio desobediente de vez em quando, né? Adorando, fazendo a atividade politeísta de cunho religioso, então adorando outros deuses, o povo continua meio cabeça dura nesse ponto da história, tá? Então, o povo que entrou, eles conquistaram. Qual era o propósito? O propósito é, Deus auxiliou, né? Lá em Josué, a gente vai ler muito Deus auxiliando eles nessas conquistas, nessas batalhas, nesses embates que eles tiveram. Aqui em Juízes, eles arrefeceram essa conexão com o Criador. Eles amenizaram isso, porque eles se estabeleceram, só que o estabelecimento é assim, você tem um grupo. Vamos imaginar que essa mesa aqui seja parte do cenário. Você tem um grupo que tomou conta desse espaço. Ok? Ok. Quem estava aqui teve que sair. Não teve? Se não morreu, fugiu. Certo? Se fugiu, fugiu para as imediações. Então, o que vai acontecer com o povo hebreu? Eles vão ficar cercados pelos outros povos que estavam ali na região. Então, eles vão ser afrontados, vão ser combatidos. De tempos em tempos, tem um rei de um determinado povo chegando ou tentando tomar, ou tentando reconquistar, ou tentando impor a sua condição, impor o seu reinado diante daquele povo que tomou o lugar deles. É isso que vai acontecer na história. E o povo hebreu, ele deixa de ter uma conexão tão profunda quanto ele vinha nutrindo por Deus. Então ele vai abrindo mão, até que
ele precise de Deus. Que eles vão precisar de Deus. A hora que eles sofrem essas afrontas, essas tentativas de reconquista do território, de perda do território aonde eles estão, aí eles vão se ajoelhar e vão pedir pelo amor de Deus. Isso é o que vai acontecer no desenvolvimento do livro de Juízes. Mas não tem Josué. E aí? Não tem Josué. A introdução do livro de Juízes já fala da morte de Josué. Morreu lá com 110 anos, segundo o relato bíblico. Aí que está. Teve um sucessor de Josué? É a pergunta do Elmo. Teve um sucessor de Josué? A obra não narra sucessão natural, como acabou acontecendo basicamente entre o Josué e o Moisés. Então o povo reduziu essa conexão com Deus, aonde eles estavam, que é a terra que eles tomaram como terra prometida. Ou eles sacrificaram quem estava lá, ou eles expulsaram quem estava lá. Então, quem estava lá que foi expulso foi para as imediações. Então, ficou à volta com eles. E aí a proposta é tentar retomar o meu espaço, né? Poxa, é a minha casa. O sujeito chegou aqui, me tirou da minha casa. Eu vou ficar ali perto da porta, a hora que ele der o primeiro vacilo, eu passo nele a rasteira e retomo o meu lugar. É isso que vai acontecer na história. Então eles ficaram de fora tentando reconquistar o espaço deles. Não tem Josué. Como não tem Josué, quem que vai assumir a liderança? Que o povo vai precisar de liderança. Quem vai assumir a liderança? Aquelas pessoas no meio do povo que se destacarem por várias razões. E normalmente o destaque é para quem tem uma fé fervorosa, mas que também se impõe pela força, vai guerrear, vai ter a capacidade de defender o povo das tentativas de invasão. Então vamos imaginar o mesmo cenário. Eu estou aqui no espaço da mesa. O Elmo estava aqui e eu tirei o Elmo daqui. O Elmo está tentando vir aqui, aí o seu Eli fala assim, não, Elmo não vai tomar esse lugar de novo aqui não. Ele está achando o quê? Então eu vou convocar o povo, vamos fazer uma adoração ao Senhor e vamos para a batalha. Nós vamos batalhar contra o exército do Elmo, para o Elmo não conseguir retomar esse lugar. Ainda que no início o Elmo comece a avançar nesta guerra dentro do nosso território. Ainda que no início ele comece. Mas eu vou mobilizar o pessoal para que a gente combata o Elmo. Eu estou dizendo seu Eli, no exemplo que eu estou dando aqui. Então o seu Eli vai se tornar o primeiro juiz. O seu Eli vai adotar aquela alcunha de capacidade de decisão. É ele que vai decidir pelo povo. Assim é que surgem os juízes na história do povo hebreu. Porque eles não tinham rei. Não tinha ninguém que podia se nomear rei. O reinado ainda vai acontecer, tá? É sequência dos... informação dos próximos capítulos que a gente vai ver nessa trajetória de livros históricos. Mas aqui eles não tinham rei. Então alguém tinha que definir essa liderança. Então os juízes surgem desta forma, para ter esta autoridade dentro do povo. Isso inicialmente é narrado
exatamente no segundo bloquinho ali, que é a segunda introdução, que são as considerações gerais sobre esse período de exercício dos juízes dentro do povo. Isso vai estar no livro entre o capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. Então, nesse intervalo aí, a gente vai observar essa questão dessa introdução mais específica ou mais detalhada sobre o período dos juízes. Esse período, na história do povo hebreu, vai delongar aproximadamente uns 200, entre 200 e 300 anos, até surgir e se estabelecer o primeiro rei, que, se não me falhar a memória, foi o Saul. Tá? Então a gente vai ver a trajetória desse período de juízes por um longo tempo. E por que a trajetória vai acontecer por um longo tempo? Vocês imaginam? Fazem ideia? O que acontece com a gente quando a gente está em conflito armado? Se você estiver num campo de batalha, o que pode acontecer com você? Você pode morrer, Hebe? Tem certeza? Você pode matar, mas também pode morrer, né? Então, o que vai acontecer na sucessão dos juízes? Eles vão perecendo, vão morrendo. Então, juízes são substituições. Surgiu o primeiro. O primeiro fica um tempo, depois ele vai perecer. Tem um mapinha ali que eu vou colocar para vocês. Ali vai estar bem pequenininho, então vocês não vão conseguir visualizar muito bem. Esse mapa aí, ó, ele está bem pequenininho. Para o pessoal de casa também deve estar bem pequeno. Mas aí eu vou fazer um apontamento aqui. Na lateral dele aqui, ó, tem uma sequência dos juízes. O livro está falando de história de Hebreu, não é? Quantas tribos que entraram na Terra Prometida? Então a narrativa vai se desenvolver em torno de 12 juízes. Não quer dizer obrigatoriamente que cada juiz é de uma tribo diferente, ok? Nós não vamos entrar aqui nos detalhes característicos de cada um deles, até porque não dá tempo, tá? Mas é uma história o livro de Juízes é uma história de exercício e sucessão dos 12 juízes que comandaram os hebreus na Terra Prometida antes do período monárquico, antes deles terem um rei estabelecido. Até aqui tudo bem? Pessoal de casa aí, se tiver alguma coisa, coloca no chat para nós, que hoje a Ju transmite aqui para a gente. A Ju é que está no computador hoje para nós. Tá? Então, nessa relação lateral aqui, ó, que vocês estão observando nesse mapinha, tem o nome dessa sucessão de juízes. Então, o primeiro juiz que assumiu esse papel foi o Otniel. Depois veio o Eud, depois veio o Sangar, depois o Baraque, depois o Gideão, depois Tola, depois Jair, depois Jefté, depois Ibissã, depois Elon, depois Abdon e, por último, aquele que nós mais conhecemos na história bíblica, que é o Sansão. Vocês lembram da história do Sansão? Lembra lá do Sansão e da Dalila? Pois é.
Sansão e Dalila foi traição, né? Complexa. Então, Sansão morreu por amar muito a Dalila, confiou muito na Dalila. Morreu por queda de cabelo, está mencionando o Clauber lá no fundo. É porque ele tinha a particularidade, né, do exercício da força concentrado com base no cabelo. Então, eles custaram a descobrir isso e quando descobriram, cortaram o cabelo dele, aí ficou fácil. Aí o homem não conseguia derrotar mais ninguém. Aliás, o período de Sansão é um das narrativas mais extensas do livro de Juízes, que apresenta mais detalhes. Por isso que a gente vai ter muitos filmes, histórias, obras muito específicas falando muito do Sansão e às vezes não falando quase nada de outro juiz desse período histórico. Tem muito detalhe sobre o Sansão, mas o período do Sansão enquanto juiz foi muito pequeno, gente. Foi muito curto. Nesse intervalo histórico aí entre 200 e 300 anos, o Sansão foi juiz só por 20 anos. Só que é o que tem mais característica de detalhe. Talvez, né? Talvez, vamos projetar aqui, observando a narrativa que o autor quis passar dessa história do judeu, por esse poder que o Sansão tinha vinculado às suas madeixas, tá? Porque os outros juízes não apresentavam características especiais, não. Essa narrativa era só para o Sansão. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aí tá tranquilo, né, Ju? Beleza. Então a gente tem essa relação aqui lateral nesse mapinha. Se vocês perceberem, aqui está um pontinho azul, né, que marca uma numeração. Aqui no mapa tem vários pontos que também estão em azul. Ó. Aqui porque está pequeno para quem está aqui. Talvez o pessoal de casa consiga ver alguma coisa. Então, aonde tem aqui o número 1, se eu não me engano, o número 1 está cá em cima. Né? Então, aqui é aonde esse juiz é originário. Tá? Ok? Tranquilo? Então, vamos caminhar. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, passada essa introdução que vai falar, né, sobre esse período de juízes, que está entre o capítulo 2, versículo 6 e capítulo 3, versículo 6, a gente vai encontrar avancei em vez de voltar. Aí a gente vai encontrar a história específica de cada um desses juízes que eu mencionei para você. Então, ali vai começar a aparecer na sequência, para a gente poder estudar, onde está o trecho correspondente a cada juiz que é mencionado no livro de Juízes. Então, o Otoniel, que é o primeiro, trecho pequenininho, lá no capítulo 3... versículos de 7 a 11. Vai falar o que aconteceu com o Otoniel. Como é que ele surgiu? Muito pouca coisa do que ele fez. Todos eles têm relação com combate. Todos. Sem exceção. Tá? Nenhum deles foi juiz de paz. Nenhum. Todos foram juízes porque tinha que confrontar essas possíveis invasões que o povo estava sofrendo no decorrer daquele período que eles tinham invadido a Terra Prometida. Ok? Então, o primeiro é o Otoniel, vai estar lá no capítulo 3, versículos de 7 a 11. Depois vem o Aúd, que eu tinha mencionado, vai estar dos versículos 12 até o 30, nesse mesmo capítulo, capítulo 3. Depois vai falar do Sangar, é só o versículo 31 do capítulo 3, pequenininho. Depois vai falar da Débora e do Baruque. A Débora é uma profetisa.
Porque ela não está no meio histórico como uma juíza. Juízes só homens, sociedade patriarcal. Então, quando a gente for olhar a obra, quando a gente for se debruçar sobre ela, para a gente fazer as nossas análises textuais, consideremos isso. Mas tem esse trecho que vai falar da Débora e do Baruque. É um trecho que narra os dois. Por quê? Porque a Débora, apesar de profetiza, quando tem o processo da guerra, em que o Baruque, ela vai ser a médium que vai trazer as informações de como combater. O Baruque é o que vai assumir o papel de juiz, é o que vai sair para o combate. Mas ela se propõe a ir junto. Ela fala, não, também quero. Também quero ir participar desse negócio aí e ajudar a defender o povo. Né? Então, aparece o nome dela em destaque nessa parte do texto por conta disso. Ela vai ser a médium, né? Médium que eu estou dizendo, dentro da nossa concepção doutrinária, aquele que tem a capacidade da comunicação espiritual. Então, ela é considerada no texto uma profetisa. Vai ser a médium e o Baruque, que aqui no caso, ali está Baraque, é porque tem variação de nomes, ok? O Baraque, ou o Baruque, é o que vai desenvolver o papel de juiz no período e com as condições características que são apresentadas na obra. Aqui, para este período, vai do capítulo 4, versículo 1, até o final do capítulo 5, que é o versículo 31. Então, tem 2 capítulos inteiros dedicados ao papel da Débora e do Baraque, aqui para poder falar do período dele como juiz. Depois a gente vai ver um outro período histórico, esse também é grande, tá? Que é esse período que trata aí do Gedeão e do Abimeleque. Quem era o juiz? O juiz era o Gideão. O Gideão que era o juiz no período. O juiz foi ele, tá? Mas vai trazer informações relevantes sobre o Abimeleque, porque ele tem papel relevante nesse período histórico em que o Gideão foi juiz. Então, por isso que vai ter um destaque para o nome dele, para as informações relacionadas a ele. Da mesma forma que aconteceu com a Débora no período anterior. Então, o Gideão é que vai suceder ao Baraque. Tá? Esse trecho desse período histórico, ele também é grande. Nós estamos falando aqui de um texto que vai do versículo 1 do capítulo 6, ou seja, logo o início do capítulo, até o final do capítulo 9. Então é um trecho bem longo. 6, 7, 8, 9, 4 capítulos só para esse trecho histórico desse juiz. E aí vai vir, como nos outros casos, todas as narrativas envolvendo os acontecimentos que se passam nesse período. Em vias gerais, e aí eu vou trazer para vocês aqui uma referência que o Cláudio já mostrou em outra oportunidade, que é dessa obra, História da Bíblia, tá? É um autor americano, né? O Hendrick, inglês, não sei se é americano ou europeu. O autor é o Hendrick William Van Loon. A tradução aqui é do Monteiro Lobato, nosso Monteiro Lobato, tradução para o português. E nessa obra, no capítulo 9, intitulado A Conquista de Canaã, ele vai trazer para a gente esse relato histórico desses acontecimentos. O povo só recorre a Deus a hora que a coisa está desgringolando. É isso. Como a gente diria no popular, o bicho está
pegando. Aí eu faço uma conexão com vocês para os nossos dias atuais, né, Hebe? Para os nossos dias atuais. Que hora que vocês recorrem a Deus que o bicho não está pegando? Hã? Conosco, conosco. Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo também, né? Ainda é, na maior parte das vezes, o nosso próprio hábito. A gente só quer recorrer ao sagrado quando a coisa não está boa para o nosso lado. Porque quando está bom, a gente afrouxa a corda e deixa a vida nos levar. A gente não se não é que tenha que se preocupar, mas a gente não se ocupa das questões espirituais. A gente deixa a coisa caminhar. A hora que aperta, opa, peraí, deixa eu dar um pulinho lá no abrigo, deixa eu tomar uns passe, deixa eu fazer uma água fluidificada. Eu deixei o culto de lado aqui, deixa eu retomar o culto, porque agora... Eu estou falando alguma coisa que alguém aqui não saiba, gente. Não estou dizendo que obrigatoriamente aconteça com todos, tá? Mas normalmente acontece assim com a gente. A hora que aperta, nós vamos correr atrás. Aí, o que vai acontecer com o povo hebreu aqui em Juízes? É exatamente isso. Chegou mais alguém agora para combater, para vir tomar aqui o nosso espaço da mesa. Vamos pedir a Deus orientação para saber o que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer, porque a terra é prometida, a terra é nossa. Entenderam isso? Eu quero que isso fique gravado para vocês, porque isso é história do povo hebreu de Moisés ao dia atual, 16 de junho de 2026. Ok? Essa é a trajetória. Então nós estamos olhando para um texto lá atrás e está acontecendo do mesmo jeito. Tá? Tudo bem? Então vamos caminhar. Vamos. Hã? É isso, o negócio é isso. Então, nesse livro, né, se alguém em algum momento tiver, chama A História da Bíblia. A História da Bíblia. Mas a História da Bíblia do Hendrik Van Loon. Tá? Porque o que acontece com esse historiador? Ele não se detém aos aspectos religiosos quando ele desenvolve essa obra. Ele procura trabalhar e traçar a linha temporal histórica. Tanto que em vários momentos, né, em vários capítulos dele, que ele está fazendo uma abordagem do que está acontecendo lá na narrativa bíblica, ele fala assim, nós não temos que preocupar com isso. Ninguém estava preocupado com isso. Isso aqui era um problema só do judeu. Em outro lugar do mundo estava acontecendo outra coisa. Historicamente falando. Tá? Então ele traz a narrativa sem entrar, sem se aprofundar nas questões que dizem respeito à religiosidade. Ele faz essa separação. Então ele traça uma linha histórica temporal. É muito interessante. Tá? Então, o autor é Hendrik Van Loon, tradução do Monteiro Lobato. Ok? Então vamos caminhar. Então passamos aí o período do Gedeão. Aí entra o período do Tola. O Tola está lá no capítulo 10. O Tola está aqui, ó, capítulo 10, versículos 1 e 2, pequenininho. Depois vem o Jair, logo na sequência. Jair está nos versículos de 3 a 5 do mesmo capítulo. Aí depois vem o Jefté. O Jefté já tem um trecho maior. Então já tem uma narrativa, tem um histórico maior que envolve o Jefté. Desde o versículo 6 do capítulo 10 até o capítulo 12, versículo 7.
Então aqui nós passamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juízes até agora. Ok? Na sequência, ainda continuando nessa terceira parte, a gente vai encontrar o Abessã, que é o próximo juiz. O Abessã, a narrativa sobre ele também é muito curta, está no mesmo capítulo 12, aonde encerra o período do Jefté, versículos de 8 a 10. Na sequência vem o Elon. Aí no mesmo capítulo 12, versículos 11 e 12, também curtinho, a narrativa sobre o período dele. Na sequência vem o Abdom. O Abdom também curtinho, a narrativa sobre ele, no mesmo capítulo 12, versículos 13 a 15. Aí entra a parte final do período histórico dos juízes, que é a parte do Sansão. O Sansão vai do capítulo 13, início dele, até o capítulo 16, até o final do capítulo 16, que é o versículo 31. Então, toda a história do Sansão, por que o Sansão, ou como o Sansão se tornou juiz, quem que era o Sansão, aonde que ele foi arrumar confusão, que o Sansão foi arrumar confusão com os filisteus. Tá? O negócio de Sansão foi com os filisteus. Ele tinha em mente casar com uma filistia, correu atrás, foi humilhado lá, matou a torta e a direito. Voltou, eles tentaram vingar ele, foram lá, massacraram, coitado, a família da mulher, porque os filisteus perderam muitos guerreiros por conta desse problema que deu desse casamento. Envolve acertar lá como é que fala? Não é uma profecia. Como é que chama, Cláudio? Um enunciado, quando tem um... Não é lá no Sansão não chega a ser um oráculo. Eu esqueci qual que é o termo. Tem um termo. O Sansão, quando ele vai para Filistia pela primeira vez, eles apresentam para ele como se fosse... Não é um oráculo. Não é uma profecia. Eu esqueci a terminologia. Apresenta para ele uma situação, uma narrativa que ele tinha que adivinhar. Como é que chama? Eu esqueci como é que chama. Hã? Um enigma. Obrigado, seu Eli. Seu Eli deu seu pau. Um enigma. Ele apresentar para ele um enigma. E aí, em função desse enigma, em função da humilhação que ele sofre, ele vai confrontar muita gente ali, vai ter um revide de lá, um revide dele de cá, ele volta para a terra, né, prometida, depois ele vai se envolver com outra mulher da Filistia, que aí vai ser a Dalila, com quem ele vai efetivamente se casar. Então, a narrativa da história dele está nesse intervalo de texto. A narrativa da história do Sansão. Como que ele vai guerrear e o período dele à frente do povo como um juiz. Aquele que vai definir, que vai... a esposa do seu Eli está falando aqui, é ele que pega as raposas, aí faz uma tocha ali e bota elas para correr, elas chegam lá no povoado e queima tudo. Sai queimando produção do pessoal, plantação, é isso mesmo, é o Sansão. O Sansão que faz isso. O Sansão era um sujeito bem perigoso, né? A gente conhece a versão romanceada, né? Quando a gente se lembra dos filmes ou de obras que trazem o relato. Quando você vai ler o texto nu e cru, olhando o texto aqui no livro de Juízes, é um cara que não é muito fluxicheiro, não. Então, muito cuidado, né? Mas, enfim, aí tem o relato dele nesse período
textual, encerrando essa terceira parte da obra, que vai falar de cada um deles. E, por fim, nós vamos ter alguns apêndices, algumas situações que são agregadas à obra, que é a respeito do santuário de Mica e o santuário de Dan, que está dos versículos 1 do capítulo 17 até o versículo 31 do capítulo 18, que é até o final do capítulo, e o crime de Gabaá e a guerra contra Benjamim, que vai envolver os capítulos de 19 a 21, que vai até o final da obra. Então, nessa parte final, nesses apêndices, continuam as narrativas sobre os preceitos dos hebreus, esta condição de conflito em que eles estão estabelecidos naquela região, e isso vai ser a tônica histórica deles. A gente vai ver isso em outras obras para frente, mas os hebreus, desde o trânsito do deserto até a condição de judeu israelita, vai passar ali aproximadamente por 5 conquistas diferentes. 5 impérios diferentes, até chegar nos romanos, são 5 impérios diferentes que vão tomar aquela região. Cada um no seu tempo e na sua faixa histórica. Cada um entrando lá com uma cultura diferente da deles. Ou seja, eles vão sofrer esses impactos ao longo dos séculos. Eles deixam esta região no final do século I, depois de Jesus, quando Jerusalém é definitivamente destruída. Né? O segundo templo que os judeus tinham, que foi reconstruído a partir de Esdras e Neemias, né, com o Império Persa, esse templo vai ser destruído no final do primeiro século e vai acontecer o período lá de expulsão dos judeus daquela região. Eles só vão voltar para lá, só voltam para aquela região em 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Entenderam isso? Isso é a história. Tá? Então nós estamos falando de juízes que estão assumindo um momento de liderança num contexto histórico lá atrás. Isso vai ser uma linha condutora de progressão para essa turma ao longo dos séculos. Passar por essas dificuldades até eles retomarem aquele espaço, hoje parcialmente em relação ao que era no passado, tá? Que o Estado de Israel hoje não detém a mesma faixa territorial que as 12 tribos tinham quando entraram nessa terra prometida. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, né, Celso? Bem-vindo. Então é isso. Aí aqui nós terminamos o livro de Juízes, né, que era a nossa proposta de hoje. E semana que vem, o Clóvis vai, se Deus quiser, né, se estiver em condições, a gente deseja que esteja, vai trazer para a gente o livro de Ruth, que é o próximo da sequência. Tá bom? Hã? Pode ser. O Cláudio está falando que pode ser até agora. Não, agora não pode não, Cláudio, que não dá tempo. Nós temos um intervalozinho, médio daqui a pouco. Então vamos fazer a nossa prece, né, para a gente encerrar a oficina hoje, agradecendo mais uma vez a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade de aqui nos reunirmos, que possamos, Senhor, ter essas oportunidades ao longo da nossa jornada, que mais do que a reflexão sobre o texto bíblico, consigamos colocar em prática o aprendizado
obtido e que este aprendizado nos leve sempre à conduta do exercício do amor pleno durante a nossa jornada. Obrigado, Jesus, esteja com todos nós, pois temos a certeza que de Ti nós muito precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Pequena pausa, uns 15 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para a gente fazer o EMES de hoje.